Muito bom estar aqui com vocês de novo. Hoje vamos falar de um personagem bíblico que foi Débora, uma mulher corajosa e muito forte. E vamos estar falando também sobre essas duas emoções, a força e a coragem. O que é força, né? A força é a resiliência que nós temos em suportar dificuldades. Força é suportar algo, né? Se for em falar em relação ao físico, força é a capacidade da musculatura do nosso corpo, né? Aguentar determinadas pressões. E no emocional também, a força é isso, é a nossa capacidade de suportar pressões, suportar problemas, suportar dificuldades. E a resiliência é isso, é ter sabedoria e leveza em passar, em suportar problemas e dificuldades. E qual a diferença de força e coragem? A coragem, o que que é a coragem? A coragem é você enfrentar os medos, enfrentar um problema, enfrentar uma situação, apesar de você sentir o medo. A coragem não é a ausência do medo. A coragem é a força que te impulsiona a enfrentar o medo ou as situações difíceis. Então, veja que coragem e força andam juntos. E por que que a gente está falando de resiliência? Porque todos enfrentamos momentos difíceis, enfrentamos altos e baixos. Então, se tem a necessidade de a gente ter inteligência emocional, sabedoria de como lidar com as dificuldades da vida. E nós temos uma ajuda que é a maior de tudo isso, que é Deus. Eu não sei se você já enfrentou ou você está enfrentando um problema que você parecia que não ia aguentar, parecia que você ia morrer, parecia que você não ia conseguir, né? Muitas pessoas que já perderam um ente querido na morte, uma situação muito difícil, que vivem um luto, parece que a dor é insuportável, parece que não vai aguentar, mas aí vem uma força de onde a gente não explica, uma resiliência, uma coragem novamente de recomeçar, de fazer. E isso Deus ele nos fez, nos colocou dentro de nós. Essa resiliência, essa capacidade de autorrenovação, de desejo de fazer o que é bom, de sair. Você pode até passar por um momento de tristeza, mas se você tiver com as emoções alinhadas, você consegue superar. Algumas pessoas, elas têm uma dificuldade maior com tudo isso. São pessoas que estão adoecidas no emocional, por isso é importante a gente estar se cuidando emocionalmente. É importante também a gente ter uma relação íntima com Deus, porque à medida que nós vamos lendo da Bíblia, nós vamos desenvolvendo uma amizade com Deus, vamos orando, vamos meditando, temos boas amizades que vão nos encher de coisas boas. Quando chegar um momento ruim, as dificuldades na vida que todos, infelizmente, vão passar, são coisas comuns à humanidade, vamos ter sabedoria e força e coragem de lidar com tudo isso. Então, um personagem da Bíblia que foi muito corajosa foi Débora. E ontem foi essa palavra que o Senhor me deu, Débora, força e coragem. Então, por que que Débora é um personagem tão destacado na Bíblia, né? Débora era mulher, ela vivia numa época que as mulheres eram consideradas como menores, mas ela tinha uma resiliência, ela tinha uma força e uma coragem muito grande. Ela era juíza em Israel, ela julgava, né, a nação, os assuntos da nação, e ela era profetisa, ela era a boca de Deus na terra. Então, mas ela certamente tinha de enfrentar os preconceitos numa época em que tudo da sociedade só era vista para homens. Mas vamos ver aqui, acompanhe comigo aqui, Juízes, capítulo 4, o versículo 4:4, que diz assim: E Débora era mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Então, ela era profetisa e juíza. Diz que ela se assentava debaixo das palmeiras, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Então, ela era uma mulher extremamente sábia, que as pessoas iam buscar dela conselhos e orientações. Por quê? Deus deu a ela essa sabedoria, Deus deu a ela essa força, esse poder, esse entendimento, né? E o Senhor a levantou para esse tempo, para fazer essas coisas na época de Israel. Então, o que que a gente aprende com isso? Débora, ela era uma mulher resiliente, ela era uma mulher forte. E o relato que a gente vai ver aqui agora, no versículo 8 e 9,
ela foi até Baraque, dando uma ordem de Deus que ele tinha que subir, guerrear e ganhar de Císera, que era um reino que era contra a nação de Israel. E o povo de Israel estava sofrendo com isso. E o 6 diz assim, ó, e mandou, no caso Deus, mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo, vai, e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Cícera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então Deus estava dizendo, ó, diga a ele que eu vou dar a ele a vitória contra esse exército. Mas então lhe disse Baraque, se fores comigo, eu irei, porém se não fores comigo, eu não irei. Então assim, Baraque, ele não tinha coragem. Ele disse aqui, ele tinha a força, mas não tinha coragem. Ele disse assim, se tu não for comigo, eu não vou. E disse-lhe ela, certamente irei contigo, porém não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher, o Senhor, venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então veja que ela era muito corajosa. E Deus confiou a ele, mas ele não se sentiu preparado para isso sozinho. Então Débora foi, e quem matou Cícera foi Jael, foi uma mulher, como ela tinha predito, né? Ela tinha profetizado, que ele não ia receber a honra dessa vitória, porque foi uma mulher que matou Cícera. Então, será que nos momentos difíceis vamos agir como Débora ou vamos agir como Baraque? Será que eu e você temos coragem de enfrentar as provas, enfrentar os problemas, fazer aquilo que Deus enviou eu e você para fazer? Porque todos nós aqui temos um propósito nessa terra. Se você ainda não está vivendo diante do seu propósito, diante de Deus, você ainda não se alinhou à vontade dele. Será que quando Deus nos pede algo difícil, nós temos coragem de fazer? Nós temos força em fazer? Mesmo quando talvez sejamos criticados, mesmo que talvez vamos passar por julgamentos, preconceitos, como Débora passou. Então, que nesse dia a gente reflita, que o nosso coração esteja preparado para ter força e coragem diante das dificuldades. E tenhamos intimidade com o Senhor, para que quando venham momentos difíceis, nós tenhamos a resiliência e a coragem para vencer as provas e as dificuldades, alegrando o coração de Deus. E eu te garanto uma coisa, toda vez que Deus, ele nos levanta para fazer alguma coisa, ele nos dá ousadia e coragem. Não é que quando nós fazemos algo, não tenhamos medo, mas tenhamos uma confiança maior naquilo de quem nos chamou, que é Ele. Então, se levante nesses tempos difíceis, como Débora, com coragem, com força, com resiliência. Ore, busque amizades, conselhos, busque pessoas que vão te dar força e não vão te dar medo. Busque andar com pessoas sábias, pessoas também que estão na mesma frequência que você, de coragem, de ânimo, de fazer alguma coisa nessa terra, não simplesmente passar por ela. Então, essa é a mensagem que o Senhor queria que eu passasse hoje, de força e coragem. E para sermos obedientes, precisamos de mais coragem ainda do que força. Que eu e você tenhamos essa coragem no mundo em que se diz tudo o contrário, onde o que é certo virou errado e o errado virou certo, e a gente continue firme e forte, corajosos, fazendo aquilo que o Senhor nos mandou. E ele nos garante lá em Isaías, capítulo 41, versículo 10. Olha que texto forte e que garantia Deus nos dá. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, e te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. E o 13 diz assim, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Então, com essa garantia, eu e você podemos fazer qualquer coisa nessa vida. Que Deus abençoe, que o Senhor ele te encha de espírito de ousadia e de coragem e se levante nesse tempo uma geração que vai fazer a diferença, não como covardes, mas corajosos na presença do Senhor. Um abraço.